Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um assunto que nós temos escutado frequentemente e que é um assunto muito interessante e legal, mas deve ser esclarecido de forma importante para que não fique dúvidas, que é você ter uma relação ou um coito interrompido e a sua possibilidade de engravidar. Tá certo? A gravidez, de um modo geral, ela está ligada a uma série de hormônios. Por exemplo, para que você engravide, há necessidade de você apresentar uma normalidade na sua função hormonal de um modo geral, certo? E essa função hormonal, ela realmente é extremamente importante. Eu vou explicar de forma mais ou menos superficial, mas de forma importante, o ciclo menstrual, e daí vocês tirarão algumas conclusões que são importantes para vocês. Por exemplo, o ciclo menstrual, ele é composto de 3 fases. Essas 3 fases, elas são divididas numa primeira fase, que é chamada fase estrogênica. A fase estrogênica, que é um hormônio importante, ela normalmente, vamos dizer assim, ela é responsável pelo aumento do FSH, que é um hormônio produzido na hipófise anterior. Esse hormônio, ele irá fazer com que, normalmente, esse hormônio esteja muito aumentado. Ao estar aumentado, obviamente, ele vai influenciar também no caso do útero, de um modo geral, fazendo um espessamento na camada que reveste o útero, chamado endométrio. Esse aumento do endométrio, ele vai preparar a possibilidade do óvulo, que é a substância, que é o órgão muito importante e que possui dentro, está envolto em uma série de líquidos, dentro existe uma célula possível de ser fecundada. Essa célula, ela vai aumentando nessa primeira fase, até chegar a um pico, chamado pico ovulatório. O pico ovulatório, normalmente, ocorre entre o 12º e o 16º dia do ciclo menstrual, aproximadamente. É muito importante um detalhe. A menstruação, de um modo geral, ela pode durar de 23 a 35 dias. Portanto, cada indivíduo possui, de um modo geral, do sexo feminino, óbvio, ele possui o seu ciclo menstrual. E essa variável é muito perigosa, porque não dá para definir exatamente o dia que cada um vai ter uma determinada menstruação, que seria, vamos dizer, a eliminação do óvulo, a perda do óvulo. E essa fase ovulatória, ela vai se seguir de uma fase onde a progesterona, que é o hormônio mais importante para fins de manter o óvulo, fecundar o óvulo, ou seja, ela vai romper a cápsula onde está o óvulo, envolto em líquido, e esse rompimento também fortificará o endométrio nessa fase pós-ovulação,
e, obviamente, no terço proximal do útero, quando o óvulo for eliminado através do ovário, o ovário ele segue uma região chamada ovoduto ou trompa de Falópio, não interessa muito o nome, mas só para vocês saberem, ele vai encontrar no terço proximal um espermatozoide. Quer dizer, um espermatozoide que competiu com mais de 200 milhões, ele vai conseguir penetrar. Pode ser um, eventualmente, raramente mais do que um, mas normalmente é um, entendeu? Que seria o nascimento de uma única criança. E esse rompimento, ele irá entrar dentro do ovário e vai formar ovo ou zigoto, que é a concepção do feto já fecundado, do óvulo já fecundado, chama-se ovo ou zigoto, e vai se fixar no terço, ou seja, dois detalhes que são importantes, que devem ficar na cabeça de vocês, é o seguinte: primeiro, a partir da produção da progesterona, logo no início dessa terceira fase, visto que a primeira fase é a fase, no caso, estrogênica, a segunda fase folicular, a terceira progesterônica, ou onde é produzido esse hormônio de progesterona. O que é importante vocês perceberem é o seguinte: há um aumento do muco na vagina. Isso facilita de forma importante, de um modo geral, independente da fecundação, ocorrer uma facilidade de percorrer o espermatozoide. Para vocês terem uma ideia, o espermatozoide dura normalmente 5 dias, embora que a fecundidade da mulher após ovulação, ou na ovulação, mas aproximadamente um dia antes, ou 2, vamos dizer. Outro detalhe que é importante é vocês saberem que o espermatozoide percorre um trajeto de aproximadamente 20 centímetros. E se eventualmente vocês tiverem relação num período fértil, esse espermatozoide, ele irá sim, provavelmente, fecundar um óvulo, mesmo que não seja introduzido totalmente na vagina da mulher. Então, é uma péssima ideia vocês apresentarem esse método como contraceptivo, porque ele não é seguro, a menos que esteja completamente fora do ciclo menstrual, principalmente não, no caso de estar num período de ovulação que é irregular. Para cada pessoa é teoricamente diferente, embora você pode conhecer muito sobre o seu organismo, certo? Então, veja, isso não é conveniente. E fora desse período não tem sentido vocês não terem uma relação plena. Então, como método contraceptivo ou como anticoncepcional, é uma bobeira, entendeu? Vocês efetuarem com segurança essa metodologia para evitar